Eu quero dividir com vocês aqui um trecho de uma pergunta feita por um apoiador do presidente para o Bolsonaro no chiqueirinho dele lá no Palácio da Alvorada. Vamos ouvir aqui porque, sinceramente, é aqueles momentos que você para e fica, gente, o que está acontecendo? Mas vamos ouvir aqui. A linguagem neutra, não sei de que, não tem mais. Presidente, quando a história, né, de Hitler, a gente via muito a questão que ele começou com as crianças. Sim. No caso aí, o senhor acha que o nosso Ministério da Educação já poderia estar também fazendo um trabalho com as crianças para a gente voltar a retomar, né, a consciência, a conscientização? Você não consegue, é um transatlântico, tem ministério que é um transatlântico, não dá para dar um cavalo de pau. Eu gostaria de imediatamente botar educação moral e cívica, um montão de coisa lá, né? Coisas boas. Eu ouvi outro dia, tive o saco de ouvir uns 10 minutos, 2 mulheres, podia ser 2 homens também, né? Ela não sabe nada, não sabe o que é poder executivo. Daí ela fala, não existe deputado municipal, já não sei o quê. Essas coisas absurdas. Mas isso daí não é essa pessoa apenas, não, é comum. Eu quero falar sobre isso, mas antes já curta esse vídeo, deixa aqui embaixo no comentário dando um bom dia e também se inscreva no canal para a gente poder chegar a 700 mil inscritos até o fim desse ano. Bem, o que aconteceu aqui? O que foi isso? O que aconteceu nesse vídeo? Você tem um apoiador do presidente que chega para o presidente e fala o seguinte, olha, Bolsonaro, senhor presidente, o Hitler, para conquistar a Alemanha, para dominar os alemães, ele usou das crianças, dos jovens para isso. Ele doutrinou os jovens para obter esse apoio desse segmento que depois legitimaria as atrocidades do regime nazista durante a Guerra Mundial. E daí o Bolsonaro morde a isca. Eu não sei realmente se foi uma trollagem, se foi alguém que se passou como apoiador e joga uma pergunta dessa para pegar o Bolsonaro, pegadinha do malandro, não sei se foi isso, não sei se foi alguém que realmente disse aquilo ali de maneira, sabe, pensada, né? Apoia o presidente, eu não sei o contexto do negócio, mas de fato é uma pergunta cabeluda, e que o presidente responde com a maior naturalidade. Como ele diz o seguinte, olha, eu adoraria fazer o que o Hitler fez, eu adoraria doutrinar os jovens e adolescentes, eu adoraria fazer isso, mas eu não consigo. Qualquer governante, sabe, democrático, qualquer governante que é anti-autoritarismo, qualquer governante que repudia o nazismo, qualquer governante que abomina o Hitler, diria a primeira coisa, olha só, cara, não tenho nada a ver com Hitler. O que ele fez lá, não concordo, não apoio, então não há nem comparação, não dá nem para aplicar o que ele aplicou lá porque foi a barbárie. Qualquer pessoa com o mínimo de consciência do que se deu na história diria isso. Olha só, não, esquece Hitler, não tem nada a ver. O que eu faço aqui não tem nada a ver com Hitler. Mas não, o Bolsonaro vai e segue respondendo, né? Ouve a pergunta e segue respondendo como se fosse a coisa mais natural do mundo. Estar comparando a doutrinação nazista nas escolas, nos grupos de jovens, comparando a doutrinação nazista com aquilo que ele pretenderia fazer. Esse é um dos momentos no qual você vê como qualquer limite que a gente poderia ter, né, para, sabe, dourar a pílula e não dizer que o Bolsonaro ou o governo dele ou aquilo que ele propaga tem um forte teor fascista, é a hora que esses limites acabam. Já acabaram anteriormente, na verdade, né? O Roberto Alvim, por exemplo, vale recordar porque isso aqui é crucial. Quando o secretário da Cultura faz um vídeo para divulgar um prêmio cultural fantasiado de Goebbels, reproduzindo um discurso que era do ministro da propaganda nazista, ele vai lá e faz isso, e claro que a associação é explícita, né? As pessoas perceberam, mas quando você vai lá e recorta o trecho do discurso e compara com o discurso do Goebbels, fica evidente a relação. E como a gente já falou aqui anteriormente, o Intercept entrevistou uma professora que estuda grupos neonazistas no Brasil e ela disse que os primeiros apoiadores do Bolsonaro, né, isso quando ele era deputado ainda, os primeiros apoiadores dele eram neonazistas. Então a relação é explícita, mas quando você tem esse tipo de situação, né, quando ele é posto nesse tipo de armadilha, porque me parece uma armadilha isso aqui, quando ele é posto nisso, ele vai lá e, não, mas eu queria fazer isso, eu adoraria fazer isso, mas não dá. Não dá, não consigo fazer. Não consigo criar uma juventude hitlerista, não consigo criar uma juventude bolsonarista para poder propagar as ideias. E aqui talvez vocês possam responder para mim melhor essa pergunta, né? Porque a impressão que eu tenho é que
A base de suporte do Bolsonaro não é exatamente a juventude, não é exatamente, sabe, as crianças e adolescentes, como era uma parte importante da base de apoio do Hitler. Você tinha, por exemplo, lá na Alemanha nazista, né, anos 30, você tinha a juventude hitlerista, e você tinha a Liga das Moças Alemãs, que eram duas organizações, né, dois grupos, um para rapazes e outro para moças, que eram ferramentas de doutrinação nazista desses jovens. E antes disso, você tinha também grupos infantis, nos quais as crianças, né, a partir de 10 anos, podiam já começar a serem treinadas no nazismo. Tem um filme chamado Jojo Rabbit, que conta a história de um jovem, né, de um menino que faz parte de um desses grupos de crianças e adolescentes nazistas. E eles eram treinados na doutrina nazista e eram treinados no espírito militarista do nazismo. Então a intenção era formar depois adultos, né, que fossem para a guerra, que fossem soldados, que fossem defender o Hitler até as últimas consequências. Então eu não sei até que ponto que no Brasil os jovens, os adolescentes, as crianças aderem ao projeto bolsonarista. Eu acho que não, eu tenho a impressão que não. Eu tenho a impressão que eles estão vinculados a outras coisas, né? Alguns mais à esquerda, alguns mais à direita, né? Os gamers mais à direita, anarcocapitalistas, mas eu não sei se esse grupo de jovens adentra no espírito doutrinário bolsonarista. Eu tenho a impressão que não, acho que tem mais a ver com os idosos, né? Talvez no segmento evangélico, alguns segmentos mais reacionários, mas no geral não me parece que os jovens estão nesse barco. O que é uma enorme contradição, na verdade, né? Se for pensar que a juventude, tradicionalmente, né, geralmente a juventude é aquele momento da insurreição, né? É um momento de revolta, é um momento de indignação, é um momento no qual você se opõe a seus pais, você se opõe à tradição, você se opõe ao mundo, né? Você quer encontrar sua liberdade, você quer romper as amarras do passado. Então, me parece muito contraditório você ter jovens conservadores, você ter jovens que estão ali defendendo um modelo militarista da ditadura militar no Brasil, defendendo um modelo fascista. Me parece muito contraditório isso, mas sei que existe também, né? Sei que tem jovens que são reacionários, mas para mim é estranho, para mim é estranho. E aqui entra um outro aspecto, né, que tem a ver com essa doutrinação ideológica, que é aquilo que os conservadores chamam de guerra cultural. O termo guerra cultural ele é bem antigo, ele já é do século XIX, era do alemão Kulturkampf, foi usado em vários contextos, campo, cidade, progressistas versus conservadores, foi usado em vários sentidos, mas ele adota um sentido particular dos anos 90 em diante, quando os conservadores se apropriam desse termo, os conservadores americanos se apropriam desse termo e começam a usar para uma disputa ideológica contra a esquerda norte-americana. Mas, em essência, o que você tem, né, que é importante contextualizar o que acontece, em essência você tem, durante o século XIX, começo do século XX, a esquerda mundial pensava, com bases marxistas pelo menos, né, pensava numa relação entre as forças de produção, o modo de produção de uma sociedade e as ideias que se originam a partir disso. Os marxistas ortodoxos, eles pensavam nessa relação quase determinista, né? Os modos de produção determinam ou determinariam as ideias de uma sociedade. Então vamos supor que você tem uma sociedade feudal, essa sociedade feudal, o modelo de produção da sociedade vai determinar todos os demais regimes de poder, né? As relações de poder, as relações institucionais, as relações culturais daquela sociedade. Quando há uma mudança dos modos de produção, do feudal para o capitalista, isso muda também as relações de poder, as relações culturais, institucionais e tudo o resto. Então havia essa noção de que se houvesse uma mudança dos modos de produção capitalista para o socialista, que isso mudaria como consequência também as ideias de uma sociedade, as instituições e todo o resto. Quando há a Revolução Russa, o que se descobre é que não é bem assim que as coisas funcionam, não é bem assim que a banda toca. Alguns marxistas já questionavam isso, mas começam a revisar e pensar, bem, nem sempre a mudança no modo de produção afeta no resto. E aí, dos anos 60 em diante, muitos pensadores daquilo que se chama de New Left, a nova esquerda, começam a indagar se ainda é possível pensar em revolução, se ainda é possível pensar numa classe trabalhadora engajada que vai transformar a sociedade. E aí há um certo ceticismo político nesse sentido e muitos começam a questionar, não tem como mudar mais. O capitalismo já se enraizou, o capitalismo veio para ficar e a gente agora tem que lidar com essa realidade. O mundo é esse. A classe trabalhadora foi desmobilizada, já nem sequer existe mais uma classe trabalhadora como havia no século XIX. Países como os Estados Unidos, países europeus como o Reino Unido, França, Alemanha, eles passam a se tornar nações de serviços, não mais de manufatura, de produção de produtos. E como consequência disso, dessa mudança dos setores econômicos de um país, como consequência disso, o que há é de fato a desmobilização da força de trabalho. Ou seja, a classe trabalhadora já não se enxerga mais como uma classe, mas sim como diferentes segmentos ali que nem sequer representam os mesmos interesses. Então há essa noção, né, uma boa parte da esquerda, de que
não há mais as condições, né, não existe mais sequer condições para uma revolução, para uma mudança nos modos de produção. Então o projeto passa a ser trabalhar sobre a ideologia das pessoas, né, sobre como mudar a percepção das pessoas sobre a realidade, sobre a sociedade, sobre o mundo. Então, isso estaria inserido nessa noção de guerra cultural, de disputar os espaços de ideias. E só é importante mencionar aqui, porque embora houvesse inicialmente essa noção, né, quase determinista, como eu disse, entre a infraestrutura, né, os modos de produção e a superestrutura, que são as instituições, as ideias, a cultura, embora houvesse essa noção que um determina o outro, que um dita que o outro vai ser, na verdade, na prática, isso a gente sabe em diferentes campos também, há uma troca entre essas duas esferas. Como eu falei ontem aqui sobre racismo, né, sobre a Regina Duarte, por exemplo, pessoas racistas impactam e propagam ideias racistas. E essas ideias racistas vão impactar nas pessoas que vão se tornar racistas e assim por diante. Então é uma coisa que vai se autoalimentando. E do mesmo modo, os modos de produção e do mesmo modo a sociedade. Um modo de produção capitalista vai estimular ideias capitalistas, vai estimular ideias como meritocracia, por exemplo, que você vence se você for competente. Se você tiver uma boa ideia no sistema capitalista, você vai conseguir prosperar. Então vai reproduzindo essas ideias de modo a manter o sistema funcionando. Nessa disputa cultural, haveria uma mudança nas ideias. Vamos pensar o mundo de modo diferente, vamos pensar no mundo no qual a gente vai enfrentar certas forças de opressão para transformar a sociedade desse modo. Se não tem como mudar as bases econômicas, se não há mais como alterar a estrutura capitalista, porque ela está cristalizada, vamos tentar pelo menos mudar as ideias, vamos tentar mudar as pessoas para que elas possam, de algum modo, afetar e transformar a sociedade num mundo menos injusto, menos desigual. Os conservadores, ou os neoconservadores, né, que esse grupo dos anos 90 em diante começa a vender essa noção de guerra cultural contra a esquerda, eles partem da premissa de que a intenção da esquerda, ao fazer isso, ao disputar esses espaços, né, de combate à opressão, ao fazer isso, ela ainda está tentando fazer revolução. Ela está estimulando a destruição do capitalismo de dentro para fora, que é o tal marxismo cultural. Ou seja, você ocupa certos espaços, ocupa a universidade, ocupa as escolas, ocupa a imprensa, e assim você vai moldando a percepção coletiva e vai destruindo o capitalismo. Mas na prática também, como sempre, as coisas funcionam desse modo. Muitos governantes compreenderam o poder da ideologia, compreenderam o poder da doutrinação ideológica, né, do modo como você vai usar dessas máquinas de informação ou dessas máquinas de conhecimento para dominar as pessoas. Foi o que fez o nazismo, foi o que fez a União Soviética. Utilizaram a máquina estatal para poder dominar as pessoas. E basta pensar, voltando aqui na Alemanha nazista, uma vez que o regime nazista começa a implementar suas ideias nas pessoas, né, nos jovens, nas crianças, também começa a usar as escolas para isso. E 97% dos professores aderiram à ideologia nazista. Foi o segmento profissional que mais aderiu ao nazismo. Os professores. É claro que você pode imaginar aqui que muitos tiveram medo de perder o trabalho, que muitos foram demitidos porque se recusaram a participar disso. Judeus, por exemplo, né, que foram perseguidos nas universidades. Ou seja, possivelmente, nesse percentual, nessa fatia grande, muitos já haviam sido perseguidos antes e já haviam sido demitidos ou até mortos. Mas essas pessoas aderiram ao projeto nazista e usaram as escolas como ferramentas de doutrinação de fato, defendendo a ideologia supremacista, eugenista, racista dos nazistas. Quando perguntado sobre isso, o que o Bolsonaro responde é o seguinte: como eu falei aqui, eu queria fazer isso. Eu queria usar o MEC como uma ferramenta ideológica de doutrinação das pessoas. Eu queria fazer isso, mas não consigo fazer isso. Felizmente, porque a gente fala de uma máquina gigantesca também. O MEC é um ministério enorme, tem um dos maiores orçamentos do governo, e felizmente ainda existem, nesse interior do MEC, servidores públicos de carreira, com estabilidade, e que compreendem o que está acontecendo. Isso não quer dizer que não haja muitos professores ou muitos servidores que apoiam o Bolsonaro, que concordam com ele. Mas ainda existe, nesse aparato burocrático, né, estatal, ainda existem certos mecanismos de controle para evitar que isso aconteça. É claro que a gente não pode garantir que, caso o Bolsonaro se reeleja, que ele não vai continuar nessa tarefa de destruição, nessa tarefa de ocupar esses espaços também. E aí que é o grande perigo. Porque, como eu falei ontem, embora certas conquistas civilizatórias elas estejam em risco e elas possam ser destruídas, nem sempre isso acontece de maneira abrupta, né? Tipo um corte, uma cisão. Ah, não, chegamos nesse ponto aqui, tem uma revolução, por exemplo, um golpe de Estado que interrompe o processo. Nem sempre é desse modo. Inclusive, geralmente, né, o que a gente vê é uma decadência gradual, é uma corrosão gradual. Você vai percebendo os direitos sendo destruídos pouco a pouco. Você vai percebendo a democracia morrendo pouco a pouco. Em 64, você teve um golpe de Estado no Brasil. Mas agora é dia após dia. É um processo lento, doloroso. A gente vai vendo aos poucos as coisas ruindo. É o colapso, pouco a pouco. Enquanto há pessoas que acham que tudo está bem. Tudo está funcionando. As instituições estão funcionando. Mas é isso, é gradual o negócio.
E como há essa noção de disputa de ideias, nesse campo de ideias, é o que eles tentam fazer agora. Eles tentam ocupar o espaço da educação, eles tentam ocupar o espaço da imprensa. A gente vê, por exemplo, o Jovem Pan. O Jovem Pan é um desses redutos ideológicos bolsonaristas, dessas ideias perigosas. Só para concluir esse vídeo aqui, essa pergunta, essa resposta do Bolsonaro, elas iluminam muita coisa, né? Elas nos mostram onde a disputa se situa. A questão não é se ele queria fazer ou não. A questão é que ele não consegue fazer ainda. Mas a disputa está acontecendo, eles estão tentando. Eu quero saber o que vocês pensam sobre tudo isso aqui, né? Sobre essa história aí da guerra cultural, da disputa cultural, dessa disputa entre progressistas e conservadores. E como vocês observam isso se dando nos jovens? Se vocês percebem os jovens caindo nessa conversa reacionária do bolsonarismo, como é que vocês veem isso? Porque realmente isso aqui não tem esse feedback, eu não sei dizer. Mas como é que vocês percebem isso entre os jovens? Me digam aí no comentário, deixe o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e se cuide por aí. Um abração e até mais. Tchau!